Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é William Busato e hoje a gente vai trocar aqui uma ideia para ver uma outra visão para o acoplamento. Olhar ele com uma outra ótica, né? Olhar alguns outros pontos que permeiam o acoplamento dentro de arquitetura e design de projetos de software, tá? E a gente vai dar essa outra ótica com o acoplamento falando um pouco sobre um design, sobre uma arquitetura de camadas verticais ou cortes verticais, que é o Vertical Slice, tá? Então, para a gente começar o nosso papo de hoje, começar aqui com uma provocação, tá? Imagina que você tenha as definições das suas APIs, né, que são os seus controllers, a validação desses seus dados de entrada, da sua requisição, o acesso ao banco de dados, a mediação desse fluxo de negócio, a orquestração de tudo que vai acontecer ali nesse endpoint, nessa chamada, nesse fluxo, a manipulação de eventos que possa ter também no seu fluxo, tudo isso em um único arquivo. Pois é, ficaria algo como parecido com isso aqui. Tá? Imagina que você tem aqui o seu controller, você tem aqui a entrada do processamento, o request que você vai passar para esse controller, você tem validações de dados e você tem aqui o manipulador de tudo que vai acontecer na sua requisição, né? Então aqui você tem tudo que vai acontecer dentro da sua chamada e ainda aqui embaixo, não menos importante, você ainda tem a criação de um evento. Será que isso tudo não se parece com um código macarrônico? Então fiquem com essa reflexão para a gente ir avançando aos poucos aqui, tá? Para a gente seguir, para ver se isso aqui é ou não um código macarrônico, se isso faz sentido ou não, a gente vai dar um passo antes. A gente vai começar aqui falando sobre acoplamento. Geralmente quando a gente fala de acoplamento, vem alguma coisa ruim na cabeça, né? Que é uma palavra ruim de ser utilizada. Acoplamento parece que é sinônimo de código ruim, de código mal feito, ou de que seu design não está legal, que sua arquitetura está ruim. E de fato o acoplamento pode ser algo muito ruim. Ele é provavelmente a principal característica de sistemas difíceis de evoluir e até mesmo de manter. Por esse motivo, as decisões de design, não apenas aquelas relacionadas à arquitetura, mas as de design também, elas devem mitigar as chances com que ele aconteça. Tá? Então o acoplamento ele pode sim ser uma coisa bem ruim, mas não necessariamente nem sempre ele é algo ruim. Muitas vezes ele é algo esperado para que o sistema se comporte da maneira desejada, inclusive. Tá? Vamos dar uma olhada aqui para esse exemplo. O trem é fortemente acoplado ao trilho e a gente espera que seja assim. Então, o trilho ele proporciona para o trem um caminho seguro a ser seguido, ele dá um norte, ele fala como que as coisas devem fluir. Imagina se não tivesse um trilho, se não tivesse um caminho certo, um caminho adequado para o trem seguir. Então existe o acoplamento, ele dá para a gente uma direção segura para a gente seguir. E ele inclusive fala o que não deve ser feito. Por exemplo, eu não consigo desviar desse caminho aqui, porque o acoplamento bom, do ponto de vista das coisas boas que o acoplamento traz para a gente, ele faz com que a gente siga sempre no mesmo caminho. E a gente sabe que dificilmente um software relevante no mercado, na nossa empresa, ele não possui uma grande variedade de integrações de componentes. Então o acoplamento ele existe. O que diferencia, né, um acoplamento bom de um acoplamento ruim é justamente saber a dosagem. Tá? Isso que a gente vai ver aqui para frente. Uma definição de acoplamento é duas ou mais partes de um sistema de software estão acopladas quando a mudança em um desses pedaços de software implica em mudanças nessa outra parte de software, certo? Então isso é acoplamento. Eu trago aqui alguns pontos sobre acoplamento do Niggard. O Niggard ele fala que o acoplamento ele determina o grau de liberdade, ele também habilita alguns movimentos, inibe outros movimentos e conecta efeitos. Aqui trazendo aquela associação ali, por exemplo, com o trilho de trem, claramente ele habilita alguns movimentos e inibe outros, tá? Assim como o nosso software. Se a gente tem pedaços do nosso sistema acoplados, ele inibe alguns movimentos e também habilita movimentos na direção certa. E também o nível de acoplamento que um componente tem com vários outros
ou que vários outros têm com ele, determina também o grau de liberdade que a gente vai ter de estender e de evoluir o nosso software também. E isso faz com que também efeitos sejam conectados, né? Como por exemplo, se eu tenho um componente A acoplado com o componente B, o B acoplado com o C e o C acoplado com o D, aqui talvez é um acoplamento difícil de ser percebido, mas é um acoplamento em cascata. Também é um tipo de acoplamento que a gente deve ter cuidado, e a gente vai ver aqui também como evitar esse tipo de acoplamento em cascata, né? Onde você tem vários componentes, somente o acoplamento de um para um, mas quando você vai ver no seu fluxo todo você tem uma cadeia de elementos acoplados. O acoplamento ele não é sempre ruim, a gente viu que ele pode ser muito bom. Porém, quando que o acoplamento é ruim, né? A gente está vendo aqui nesse exemplo que eu tenho vários pedaços do meu software que a princípio, a primeiro momento, a gente está vendo que um chama o outro da maneira que quiser. Pode ser que a gente tenha referência circular aqui no meio, a gente não tem nenhuma gestão de o que pode fazer cada pedaço desse software, de quem cada um pode se referenciar. Então, quando que um acoplamento ele é ruim? Quando não há regras, tá? Então essa é a primeira ponto que eu quero trazer aqui e deixar para vocês, que é o acoplamento ruim e quando não há regras para que ele aconteça, tá? E a gente vem ao longo dos anos criando muitas regras boas para serem seguidas com grandes autores aí, que trazem para a gente visões de arquitetura, né, que facilitam a evolução do nosso software. Como a gente viu surgir recomendações do Coburn com a arquitetura de portas e adapters, a arquitetura Cebola, e até o CleanArch que veio depois, que é esse cara que eu quero trazer aqui também para a gente nesse momento. E o que isso tudo tem a ver com acoplamento? Tem a ver com a direção das dependências, tá? Então, se a gente observar aqui, o principal ponto que eu quero destacar aqui para a gente hoje é a direção das dependências. E todos esses que eu citei, tanto a arquitetura de portas e adaptadores, a arquitetura Cebola, a arquitetura limpa, elas têm o ponto em comum que une todas elas, é a direção da dependência, que para a gente aqui também a gente traduz como sendo uma direção do acoplamento bom, né? Porque se de alguma forma se não tiver um acoplamento, nosso software não se comunica nenhum pedaço com nada e provavelmente não serve para nada, né? Então, há sim um acoplamento bom que deve ser seguido para habilitar alguns fluxos e inibir outros movimentos, certo? Então, a gente tem isso aqui em mente sempre. A gente começou a traduzir essas partes coloridas, né? Esses pedaços aqui propostos pela arquitetura limpa, a gente começou a traduzir isso para projetos de software, tá? Então, como eu trago aqui nesse exemplo, a gente começou a traduzir aquilo lá em projetos dentro da nossa solution lá do Visual Studio. Então, é bem comum a gente ver por aí no mercado softwares que têm exatamente uma derivação dessas 4 camadas principais aí. A camada de apresentação, uma camada de infraestrutura, uma camada de aplicação e uma de domínio, certo? E o que se mantém importante aqui sempre é a direção do acoplamento. Isso aqui se tornou muito popular em projetos feitos em .NET por conta que a própria referência de um projeto ao outro inibe eu fazer com que um projeto referencie aquele que a gente não colocou referência para ele. Uma classe de uma camada não pode acessar outra camada sem que a gente, de forma explícita, coloque lá que aquele projeto tem uma referência. Então, ele acaba facilitando a gestão da direção do acoplamento, a direção da dependência, tá? Acoplamento, só para a gente ter um pouquinho mais de insumos aqui, tem 2 tipos de acoplamento, o aferente e o eferente, que é o acoplamento de quem você depende e de quem depende de você, certo? Por exemplo, mudanças na minha camada de apresentação, elas não têm nenhum impacto no meu fluxo de aplicação, na minha infraestrutura e no meu domínio, tá? Porque ninguém depende, as camadas mais abaixo aqui, ou mais do meio, mais ao centro, não dependem delas.
E já ao contrário, lá na base está o nosso domínio, que é onde tem a maior parte do nosso sistema depende dele. Então, o nosso sistema ele nasce em volta do nosso domínio. Então, o nosso domínio é onde tem um acoplamento que os outros dependem dele de uma forma muito mais forte. Tá? E o importante aqui ainda é a direção das dependências. Trazendo lá para a parte do Visual Studio, que a gente separa em projetos, não necessariamente a gente precisa separar daquela forma física, tá? Então, não é porque a gente criou DLLs separadas, quando a gente compila o nosso projeto, que vai falar que vai determinar essas camadas, essas responsabilidades e a direção da dependência, tá? Então, a gente pode trazer isso tudo para um único projeto, e manter essa mesma linha de dependências, tá? E o que importa nisso tudo é exatamente essa linha de dependência, que é a linha da estabilidade. Então, por isso que o domínio é a base. Não importa se ele tem um projeto separado só para ele, ou se todas as suas camadas lógicas estão no mesmo projeto no Visual Studio. Não é a separação de projetos que vai importar nesse momento aqui, tá? Vou mostrar um exemplo aqui agora do quanto que isso aqui impacta quando a gente começar a separar o nosso software de acordo com preocupações técnicas, o quanto de arquivo a gente tem ou o quanto de trabalho a gente tem para fazer algumas alterações simples no nosso dia a dia. Imagine o cenário que a gente quer adicionar um novo atributo para o pedido. Tá? Nesse cenário, a gente tem em nossa aplicação aqui os seguintes arquivos. A gente tem um controlador para o pedido, a gente tem o arquivo da requisição e o arquivo da resposta, né? E se a gente estiver trabalhando aqui com comandos, provavelmente a gente vai ter um arquivo do comando, um arquivo do validador desse comando, um arquivo de quem vai de fato manipular essa requisição, a gente vai ter o repositório, a gente vai ter um modelo de domínio e, por fim, talvez a gente vai ter um evento. Então, se eu quiser adicionar um novo atributo para um pedido, possivelmente eu tenho que alterar todos esses arquivos, se não mais, tá? E todos esses arquivos eles estão espalhados por todas as nossas camadas, todos os nossos projetos da minha solução. O que eu trago aqui de reflexão é por que a gente precisa organizar código de acordo com questões técnicas, né? Porque aqui atrás, claramente a gente está segregando por questões técnicas, né? Então, lá no meu controlador do meu pedido, eu vou ter todos os métodos que vão possibilitar eu manipular aquele pedido. Tá? Então, são todos controllers. Provavelmente, lá onde fica o arquivo de repositório do meu pedido, do meu order, eu vou ter vários outros repositórios de outros pedaços do meu sistema. Então, eu estou agrupando o meu sistema de acordo com questões técnicas. E aí nascem coisas como essa aqui, né? Aqui, por exemplo, a gente tem um repositório e a gente vê que tem um monte de métodos aí que retornam uma pessoa nesse person repository aqui. E o engraçado disso tudo é que provavelmente cada um desses métodos são utilizados em fluxos distintos, tá? Em endpoints das nossas APIs específicos, que fazem coisas diferentes. Tudo bem, tudo aqui é acesso a dados, tá? Mas a gente vai ver ali que alguns só obtêm informações, outros modificam informações. E o principal ponto aqui é que provavelmente esses métodos são usados em fluxos de negócio completamente diferentes uns dos outros, tá? E assim é o restante da nossa aplicação normalmente. A gente tem lá serviços, dentro do nosso order service, por exemplo, a gente vai ter inúmeros métodos lá para manipular nosso pedido. Provavelmente cada um daqueles itens lá dentro do order service vão ser usados em fluxos de negócios completamente diferentes também. Quais são os problemas que surgem disso? Pessoas que acabam de chegar na nossa equipe têm dificuldade de entender o que o software faz, porque os pedaços de um fluxo de negócio estão espalhados por todo o sistema. A gente tem um autoacoplamento de mudança. A gente viu lá que para adicionar um novo item no nosso pedido, né, um novo atributo, a gente vai ter que procurar arquivos que estão espalhados por todo o sistema. A gente começa a ter receio de alterações porque falta clareza do que pode quebrar. E é por isso que a gente viu naquela imagem lá que para cada
nova coisa que eu for fazer, eu prefiro criar algo novo do que usar o que já tem. Sendo que a ideia por trás de ter provavelmente um repositório ali é de reutilização. Sendo que às vezes por medo de fazer uma alteração, a gente não sabe direito onde pode quebrar, eu vou ter que ficar olhando de trás para frente, né, do repositório para frente, tudo está sendo utilizado para ver onde que pode quebrar. Que falta exatamente clareza nisso, a gente não consegue saber, então por isso que às vezes a gente acaba criando vários métodos novos, que eu vou criar um novo aqui que eu não vou quebrar ninguém, certo? Então já vai por terra toda aquela nossa ideia de conseguir reutilizar, por isso que a gente está separando as coisas. Qual é a luz, né? Então, como que eu posso fazer para organizar as coisas de uma forma mais coesa? E é exatamente esse o ponto, é começar a pensar não só em acoplamento como algo ruim, mas pensar em acoplamento como algo que nos ajuda, mas pensar no acoplamento de uma forma diferente. É pensar no acoplamento junto com o seu meio-irmão, que é o chamado coesão. O que é uma coesão? É o grau com que os elementos de um módulo pertencem juntos. Trocando em miúdos, o que muda junto, fica junto. E a gente viu no exemplo anterior, posso trazer vários outros exemplos aqui, que normalmente as necessidades de mudança elas são em um único fluxo de negócio, em uma única linha. Por exemplo, a aprovação do pedido agora precisa de novas informações. Tá? Ou se não, a tela que exibe o histórico de pedidos agora precisa de uma informação de endereço de entrega que não tinha antes. Geralmente as informações, as alterações no software elas são demandadas por fluxo de negócio. O que executa essa operação precisa de algo novo, precisa ser alterado, não é mais fazer assim, fazer assado. E aqui o ponto que eu quero trazer principal é pensar na coesão de forma funcional. Tá? Então pensa numa coesão funcional. O que é a coesão funcional? É agrupar nossos projetos de software em relação às operações. Tá? Em relação às operações de uma determinada tarefa. E como que a gente consegue pensar em agrupamento, em coesão funcional? Tá? Que é um principal ponto também que eu quero trazer aqui hoje, é que a gente deve pensar em software como fluxos de negócio, workflow. Tá? Então a gente pensar em software como fluxos de negócio. Pensando em fluxos de negócio, a gente consegue ter muito mais clareza do que pertence junto, tá? Do que é coeso, do que faz sentido eu ter junto do que eu ter agrupado. E algo que casa muito bem com esse pensamento que eu trago de pensar em software de acordo com fluxos de negócio, então, é o nosso Vertical Slice Architecture. Tá? O Vertical Slice Architecture é algo proposto pelo Bogert. Ali embaixo tem o link do blog dele. Ele fala sobre o Vertical Slice Architecture. E em meias palavras, Vertical Slices é organizar a sua aplicação em torno de eixos de mudanças, tá? Em torno de fatias verticais. Imagina que em vez de você separar o seu código de acordo com as questões técnicas, você passe agora então a separar os seus códigos de acordo com fluxos de negócio. Tá? Por exemplo, aprovar um pedido, adicionar um item no pedido, obter pedidos do cliente tal. O foco aqui é a gente não pensar mais em questões técnicas, mas pensar em termos de negócio para a gente guiar o desenvolvimento das nossas aplicações. Tá? Isso aqui é muito próximo, isso aqui alinha muito bem com Task Based UI, por exemplo. Isso aqui alinha muito bem em pensar em features para organizar nossa aplicação também, e principalmente Vertical Slices ele alinha muito com pensar em fluxos de negócio para projetar as nossas aplicações, projetar os nossos softwares. E como que eu posso começar então a adotar o Vertical Slices nos meus projetos, certo? Um dos primeiros passos aqui é a gente começar por partes, identificar um fluxo de negócio que a gente queira começar a adotar Vertical Slices e pegar esse código que está espalhado na nossa aplicação toda, em todas as nossas camadas, e trazer eles para um único arquivo. Tá?
Então você pega uma mesma funcionalidade e traz ela para um único arquivo. Claro que aqui vai exigir um monte de refatoração, os namespaces provavelmente vão estar todos diferentes uns dos outros, então vai exigir um esforço grande. Então o primeiro ponto é trazer tudo para um único arquivo. E um outro cenário comum também é pegar aquela classe gigante que às vezes a gente tem de serviços, que está vários fluxos de negócio dentro de um único arquivo também. Olha que coisa engraçada, né? Porque se por um lado às vezes a gente tem o mesmo fluxo de negócio espalhados por nossa aplicação toda, a gente também tem, de vez em quando, num único local, vários fluxos de negócio juntos, né? Então é meio estranho se a gente parar para pensar. Então, o outro ponto para você começar a adotar o Vertical Slice nos seus projetos é pegar aquela classe de serviços gigante que a gente tem na nossa aplicação, identificar diferentes fluxos de negócio que não tem uma intersecção direta na sua execução, como, por exemplo, aprovar pedido, alterar endereço de entrega, cancelar pedido, que no nosso serviço de pedidos, e separar eles cada um no seu único arquivo. Tá? Então você extrai de lá e coloca no seu único arquivo. Isso aqui, pessoal, é um padrão de refactory bem conhecido aí pro próprio autor Fowler, que ele tem o livro dele famoso de refactory. E isso aqui é uma abordagem bem comum de você extrair classes muito grandes e extrair em suas individuais. Tá? E aí o próximo passo, depois que você separa esses métodos cada um no seu arquivo, separar esses fluxos cada um nos seus arquivos, você vai trazer para dentro deles também todos aqueles códigos espalhados que fazem parte do fluxo de aprovar pedido, por exemplo. Tá? E se você não quiser já de cara colocar tudo no mesmo arquivo, traz pelo menos tudo para dentro da mesma pasta. Então deixa todos os arquivos que fazem parte do mesmo fluxo de negócio dentro de uma mesma pasta. Tá? Então vai exigir alguns refactories, você trazer os códigos espalhados para um mesmo local. Às vezes, no mesmo local você tem códigos de vários fluxos de negócio diferentes, trazer também para cada um para o seu fluxo. E depois a gente vai começar a observar um padrão quando a gente trabalha com Vertical Slice, orientado a esses fluxos de negócio também, que é algo que a gente aprende desde cedo, que geralmente um software se comporta, que a nossa aplicação se comporta. Então, a gente começa a olhar de uma maneira mais simplista para os nossos fluxos de negócio. Entrada, processamento, saída. Isso aqui, geralmente, quando a gente está começando a estudar algoritmo, começando a estudar ciência da computação, por exemplo, a gente se depara sempre com esse pensamento. Então, todo o algoritmo, né, todo o software tem uma entrada, um processamento e uma saída. É exatamente essa a ideia para a gente ter em mente de simplicidade dos fluxos. Tá? Isso aqui é um padrão conhecido já, é um padrão de mercado. Ele é um padrão comportamental, que aquele quadradinho laranjado ali do meio, o processamento, a gente começa a olhar para ele como sendo um mediador do nosso fluxo. Então, o que a gente precisa ter sempre bem claro? É uma entrada, uma saída, e aqui no meio a gente vai concentrar toda a lógica, toda a orquestração da lógica daquele fluxo, né, com um padrão conhecido chamado mediador. E aí, nós aqui do mundo .NET, a gente também tem uma biblioteca bem popular, conhecida já, que implementa o padrão de mediação, que é o Mediator. Né? Essa biblioteca também foi criada lá pelo Bogart, o mesmo cara que traz o padrão de arquitetura de Vertical Slices, onde ele já encapsula essa lógica para a gente de você trabalhar com uma entrada, um processamento e uma saída. Ele fala que uma das razões para ele ter criado essa biblioteca é porque ele estava cansado já de copiar em todos os projetos dele essa mesma estrutura de código, tipo, criar o processamento, a entrada e a saída, criar processamento, entrada e saída. Então ele encapsulou toda essa lógica aí dentro dessa biblioteca Mediator. Ela é bem popular já para quem trabalha com o .NET. E lembrando, ali no meio é onde a gente vai orquestrar então todo o nosso fluxo. Tá? Trabalhando com a biblioteca Mediator para usar o padrão de mediação, que é o proposto aqui nesse nosso papo, para a gente orquestrar o nosso fluxo de negócio ali dentro, focado numa entrada e uma saída,
a gente traz já, por padrão nessa biblioteca, separando duas coisas comuns nas nossas aplicações. As consultas e as transformações de dados. Transformações de dados aqui a gente chama de comandos, né? Qualquer alteração que eu for fazer na minha base de dados é um comando, seja ele de inclusão, seja ele de exclusão ou de alteração de dado. Como que eu posso começar a modelar então as minhas consultas? A gente, implementando o padrão já proposto pela biblioteca do Mediator, a gente vai ter uma entrada. Então aqui dentro a gente vai colocar o que a gente precisa para ter a nossa consulta. Como, por exemplo, para obter as minhas ordens, eu preciso ter qual que é o identificador meu, né, do cliente que a gente está pesquisando das ordens. Eu vou ter também um resultado nessa consulta. Provavelmente aqui eu vou ter os detalhes dos meus pedidos, tá? Uma listagem dos meus pedidos e dentro dessa lista os detalhes de cada pedido individual. E eu vou ter aí quem vai manipular a minha requisição. Esse manipulador aqui, pessoal, ele é tão simples quanto utilizar um dbcontext.obter minhas ordens lá passando meu identificador. Tá? E provavelmente a gente consegue resolver a maior parte das consultas utilizando um ORM em uma linha, tá? Projetando já direto para o resultado que a gente quer ter. Tá? Então observe que no fluxo de consulta eu dificilmente vou ter algo que eu preciso me preocupar em relação ao meu modelo de negócio, porque eu não vou ter transformação, eu não vou ter nenhuma alteração de estado. Então eu não preciso, pensando aqui em domínios ricos, eu não preciso em nenhum momento fazer uma consulta para minha base de dados e populando o meu domínio. Eu simplesmente posso fazer direto uma projeção para o resultado que eu quero devolver nesse fluxo aqui. Então isso possibilita a gente também utilizar várias coisas diferentes ao longo do nosso projeto, da nossa aplicação, para atender as consultas. Então, por exemplo, eu posso ter um fluxo de consulta utilizando o Entity Framework, eu posso ter um fluxo de consulta utilizando Dapper, posso ter um fluxo de consulta que faz uma chamada remota, por exemplo, para algum outro local. Então, o principal foco aqui cada fluxo ele tem a sua autonomia de execução. Tá? Cada fluxo tem os seus parâmetros de consulta, o seu processamento e a sua resposta de forma individual. Tá? Depois das consultas, a gente tem a modelagem dos nossos comandos. E a ideia que a gente traz aqui, de novo reforçando, é pensar nos fluxos de negócio de acordo com cada ação de negócio, certo? Lembra lá atrás eu comentei um pouquinho sobre Task Based UI. Então, trazendo aqui um exemplo de uma tela de detalhes de produto, onde a pessoa que está usando o sistema, ela tem 3 ações aqui: alterar preço, lançar desconto e excluir o produto. Observe que pelo menos as 2 primeiras, elas são edição do produto, né? Alterar preço, lançar um desconto. Eu poderia ter mais ações aqui que tudo convergeria para uma edição de produto. Mas edição de produto por si só, ela não é uma função de negócio, certo? Não é, eu vou editar o produto. Não, geralmente eu vou fazer uma ação específica do meu produto. Eu vou alterar preço, vou lançar o desconto, vou excluir, vou baixar no estoque, enfim. Eu vou fazer ações de negócio no meu produto. O que acontece que a gente vê muitas vezes é quando a gente deixa uma responsabilidade muito grande para o método, por exemplo, editar, a gente pode editar qualquer coisa nesse método editar, acaba que com o tempo começa a ser difícil de dar manutenção, a gente começa a ter muita bifurcação de lógicas de negócio dentro de um mesmo fluxo editar. Então a gente começa a ter vários fluxos de negócio que vão chamar esse método, esse serviço de editar o meu produto, e ali dentro eu vou ter que tomar muita decisão de acordo com da onde que vem aquela solicitação de edição. Isso começa a ser já um bad smell. E a proposta é que cada uma dessas operações de negócio ele vai ter um fluxo específico aqui também para atender cada uma das solicitações de negócio. Então, alterar preço vai ter o seu fluxo, lançar desconto o seu, exclusão vai ter o seu fluxo também.
algumas adversidades que a gente pode ter no meio do caminho utilizando o Vertical Slice, tá? Como, por exemplo, se a gente detecta que em algum momento a gente tem uma lógica igual nos nossos fluxos, certo? Uma lógica compartilhada. Aqui isso é mais comum entre os comandos do que entre as consultas, tá? Mas aqui, de novo, é técnica de refatoramento. Quando você detecta código que de fato é duplicado, por isso a gente tem que prestar bastante atenção. Às vezes parece que é o mesmo, mas não é. Então, se realmente a gente detectar que faz sentido essa lógica estar centralizada, é mais um padrão de refactoring conhecido. Você extrai essa lógica para uma classe, uma função ou para um método de extensão. Tá? Lembrando que aqui o principal é manter cada fluxo de negócio com o mínimo de acoplamento com os outros, e cada fluxo de negócio tem que ser muito coeso entre si, certo? Então, isso sempre a gente tem que ter em mente na hora de fazer esse tipo de refactoring também. Posso utilizar vertical slices em projetos simples? Sim, encorajado, inclusive. Tá? O que é um projeto simples? Projetos que têm majoritariamente CRUD ou Transaction Scripts, né? Então, coisas simples, nossa aplicação é fácil utilizar o Vertical Slices, tá? Você não precisa ter um over-engineer gigante desde o início do seu projeto em separar em várias camadas, em várias possibilidades. Se você está trabalhando em um projeto que tem primariamente Transaction Scripts ou operações do tipo CRUD, pode ir sem medo com o Vertical Slice. É uma maneira fácil, inclusive, e simples de começar a trabalhar com o Vertical Slice. Tá? Posso utilizar Vertical Slice com domínios ricos? Certamente. Como que ficaria então utilizar Vertical Slice com domínios ricos? A diferença de um CRUD para um domínio rico é você residir as lógicas do seu negócio de uma forma isolada do restante da sua aplicação, certo? Então, se você está fazendo uma operação CRUD, você pega a sua solicitação, por exemplo, uma criação de um pedido e persiste ela no banco. Se você está trabalhando com domínios ricos, você pode utilizar sem nenhum problema um domínio comum para toda a sua aplicação, com regras de negócio fortemente, predominantemente no seu domínio. Lembrando, o handler ou manipulador, ele orquestra o fluxo da solicitação. Então, se você está trabalhando com domínios ricos, você não vai ter lógica de negócio no seu orquestrador, no seu manipulador de fluxo. Você vai residir toda a sua lógica de negócio dentro do seu domínio. Então, isso fica dessa forma aqui. Você tem um domínio que é comum em toda a sua aplicação e os diferentes fluxos de negócio que necessitam fazer manipulação de dados, alteração de dados persistidos, você deve recorrer a ter as suas lógicas de negócio no seu domínio. E aqui, tanto faz a forma que você está utilizando isso. Você está utilizando DDD, se você está utilizando serviço de domínio ou não, ou se você está colocando as lógicas em métodos dentro das suas entidades que representam o seu negócio. O ponto principal aqui tenha as suas regras de negócio, o seu domínio, se você está trabalhando com domínios ricos, tá? Então, o seu manipulador ele vai ter somente orquestração de fluxo, tá? Se você está trabalhando com domínios ricos, você tem que ter atenção a alguns bad smells que podem acontecer nesse tipo de projeto. Como, por exemplo, você ter um handler gigante, você começar a ter muita coisa lá dentro. Então, se você vai começar a adotar Vertical Slices, você tem que ter, junto com o seu time, esse alinhamento, que se o seu handler começar a ficar muito grande, é um bad smell, e você deve olhar para ele com um olhar de o que eu posso tirar daqui que está sendo uma lógica, que talvez eu estou colocando aqui, que pertence ao meu domínio. Abstrair essas lógicas que estão de forma excessiva no seu mediador e trazer ela para dentro do seu domínio. Então, esse é um ponto bem importante para a gente trabalhar com Vertical Slices com os domínios ricos. Ter em mente sempre que a gente tem que estar olhando com constante olho de
pensamento crítico, o que eu estou fazendo a mais aqui no meu render que não deveria estar aqui. Isso aqui é uma regra de negócio, então eu tenho que trazer ela para o meu domínio. E vertical slices com CQRS. É possível? Claro, principalmente se a gente está utilizando a biblioteca Mediator, que já traz isso para a gente de brinde lá, uma separação, uma organização separando comandos e separando consultas. Não é o foco aqui a gente entrar no que é a CQRS, entrar na discussão sobre como fazer isso de forma de acordo com as boas práticas, mas o ponto é que vertical slices, utilizando o Mediator, por exemplo, ele já te traz de forma bem mastigada, traz até de forma açucarada para você utilizar com CQRS. De forma que você já segrega os seus comandos e suas consultas por padrão utilizando essa biblioteca. E aqui o ponto principal, alinhando com vertical slices e com fluxos de negócio, é que você pode tratar cada comando e cada consulta como uma feature individual, como funcionalidade individual. E você pode definir por cada consulta e por cada comando como que você deseja que o acoplamento daquele pedaço seja. Então, para cada comando, para cada query, você pode definir de forma individual como que você vai lidar com o acoplamento e com a coesão de cada funcionalidade daquelas. Assim como a gente viu ali antes que em diferentes fluxos de consulta eu posso utilizar diferentes técnicas de obtenção de dados. Tá? Então a gente consegue trabalhar isso também na granularidade de cada fluxo de negócio. Como que eu trato aqui utilizando vertical slices com preocupações que são cross na minha aplicação toda, né? com códigos que seriam comuns para todos os meus fluxos. Trabalhando no mundo do .NET, a gente tem de forma simplificada também utilizar middlewares, né? Utilizar um comportamento de pipeline, então utilizando pipeline behaviors através dos decorators. Então a gente pode encapsular códigos que são comuns para todos os nossos fluxos de aplicações através de decorator, como por exemplo, eu posso ter controle de autenticação, validações, login. Eu posso tratar isso com decorators utilizando um comportamento de pipeline com os meus middlewares, certo? Colocar na ordem que eu quiser, eu posso empilhar quantos tratamentos desses eu quiser e tratar. E o legal é que eu posso também definir isso por cada fluxo. Então, eu posso, como eu estou utilizando decorators, eu posso colocar em quais fluxos eu quero que aquele comportamento de pipeline tem. Por exemplo, em alguns fluxos eu quero que só nos comandos eu coloque login, por exemplo. Ou só nos comandos eu posso também colocar um pipeline aqui de transaction. Imagina que em todos os seus comandos você tenha por default o início de uma transação e quando volta, né, no seu middleware, no fim da execução do request, você tem um commit de uma transação. Então você não precisa mais se preocupar em iniciar a transação, fechar a transação com várias alterações que você faça aos seus dados, porque você já definiu isso num comportamento de pipeline no seu middleware, por exemplo. É uma forma de trabalhar também. O ponto é que eu posso unificar preocupações técnicas que são comuns para vários comandos ou para as várias consultas, de forma utilizando middlewares, utilizando pipeline behaviors com decorators no .NET. Então é uma forma bem bacana, inclusive, de tratar isso. Testes. Utilizando vertical slices, como que a gente pode pensar em testes aqui? De forma resumida, a gente olhando para essas três caixinhas, a gente já consegue ver algo muito similar às boas práticas de teste, que é você preparar, agir e verificar. Então a gente você já consegue olhar para esses três pedaços aqui, que é a sua entrada, processamento e saída, como o arrange, o act e o assert, dados os nossos testes, tá? Mas isso num nível um pouquinho acima do teste de unidade, tá? Então a gente começa a olhar aqui para os testes de uma outra forma. Isso casa muito bem se a gente está utilizando condomínios ricos, e aí a gente começa a segregar
de forma bem bacana, de acordo com as nossas fatias verticais, que a gente vai fazer os testes de integração nas fatias verticais, e os testes de unidade a gente começa a fazer no nosso domínio. Então, imagina que a gente tem aqui o nosso fluxo de uma requisição, vai fazer uma alteração de negócio. Então a gente concentra os nossos testes de unidade no domínio, e os testes que a gente vai fazer por cada operação de negócio, por cada fluxo de negócios, é os nossos testes de integração. Tá? Então a gente já vê uma forma bacana de trabalhar com testes também e os vertical slices, onde você vai testar cada funcionalidade do nosso negócio de maneira integrada, com teste de integração, seguindo muito a ideia do arrange, act e assert, né, através dos requests, do handle e do response. Então você deixa a testabilidade dos seus fluxos de negócio de uma maneira integrada, e os testes de unidade você restringe eles ao seu domínio, aos seus serviços de domínio, aos métodos que existem lá no seu domínio. Agora voltando àquele exemplo que a gente trouxe lá no começo, onde a gente viu que a gente tem um arquivo com vários métodos diferentes, porém com um único fluxo de negócio. Fazendo uma reflexão agora, será que aquilo realmente era um código macarrônico? Depois de tudo que a gente viu aqui hoje, será que aquilo era um código macarrônico? De forma alguma, tá? Porque o importante é a direção da dependência, é a direção do acoplamento. O acoplamento ele não é ruim, desde que ele ande junto com coesão. Então é importante a gente pensar aqui na coesão e no acoplamento, tá? De forma que um equilibre o outro. E a gente vê que se a gente manter regras, se a gente manter uma estrutura, se a gente manter de forma organizada a linha das dependências, a gente não tem um código macarrônico por fazer mais de um método, por exemplo, dentro de um mesmo arquivo. Não condeno ninguém, tem pessoas que acreditam que isso é algo absurdamente errado, e eu não recomendo de forma estrita para você seguir dessa forma. Se você prefere colocar cada pedaço em um arquivo diferente, faça, mas mantenha dentro da mesma pasta, tá? Então você mantém dentro de uma mesma pasta tudo que é necessário para aquela funcionalidade acontecer de ponta a ponta, desde o início até o processamento, até a saída, e qualquer coisa que aconteça no meio do caminho, esteja tudo dentro de uma mesma pasta, fica fácil de dar manutenção naquilo. Então, para pensar em vertical slices, eu trago aqui alguns pensamentos importantes. Lembrar de pensar sempre em coesão funcional, delimitação lógica. Essa talvez é uma das partes mais difíceis que tem de encontrar esses boundaries, né? Esses limites lógicos. É difícil, porém importante. E um passo antes é pensar nisso, antes de pensar em acoplamento. Que naturalmente, quando você encontrar os seus limites lógicos, você vai encontrar coesão funcional, e naturalmente você vai identificar que parte que tem que estar acoplada com qual. Uma fatia por funcionalidade dentro da limitação lógica, tá? Então, as pessoas que utilizam os sistemas, eles são orientadas por funcionalidades. Pensa lá quem está utilizando o seu sistema lá na ponta, né? O seu usuário final. Ele interage com o sistema através de funcionalidades. Então, e a gente trazendo essa representação para dentro do software, a gente tem alguns ganhos importantes de evolução, de mantenabilidade e também de coesão de funcionalidade, agrupamento por funcionalidade. A gente vai ter o acoplamento dentro de uma fatia, isso é esperado que a gente aconteça, é o acoplamento bom, tá? Então que as coisas estejam acopladas ali para garantir um trilho, para garantir uma linha de execução. Organização por funcionalidade, então a gente passa a pensar em organizar por funcionalidade, né, por feature, as nossas fatias, e também decisões por funcionalidade. Então a gente viu que a gente pode, por cada funcionalidade, tomar uma decisão diferente de questão técnica. Por exemplo, numa funcionalidade eu posso utilizar uma forma de acesso a dados, outra funcionalidade de outra.
Se isso é bom ou ruim, aí tem que conversar com cada time, tá? Então, dentro da sua empresa, dentro do seu time, você vai verificar se, às vezes, adotar um padrão não é melhor do que você ter uma decisão diferente por cada funcionalidade. Esse ponto fica a critério mesmo. Então, quando a gente pensa em vertical slice, a gente pensa nesses pontos aqui. E algumas observações extras e trade-offs que a gente traz aqui também para falar de vertical slices, né? A gente tem que ter em mente aqui pragmatismo ao invés de consistência. O que isso quer dizer? Às vezes a gente precisa pensar que cada funcionalidade ela vai ter uma forma diferente de operar dentro do seu fluxo. E alguma outra funcionalidade, por mais que seja talvez dentro da minha feature maior, por exemplo, de pedidos, ela pode ter uma forma diferente de executar alguma operação. Um outro ponto bacana que a gente traz com Vertical Slices é que dificilmente a gente vai ter conflitos de merge. É raro duas pessoas no time trabalhar no mesmo fluxo de execução ao mesmo tempo, tá? É raro de acontecer isso. Então você vai observar que você vai começar a ter bem menos conflitos nos seus merges. Outra observação importante é a parte de experiência do desenvolvimento, no desenvolvimento de funcionalidades, no onboarding de pessoas novas para a sua equipe. Quando você tem o seu software organizado por funcionalidades, organizado por features e você tem alta coesão com aquele fluxo de negócio, com o que ele faz, com o que ele entrega, você tem uma experiência de desenvolvimento mais agradável. Porque eu não preciso agora ficar vasculhando todo o meu sistema para encontrar os mais de 10 arquivos que fazem parte de um mesmo fluxo de execução para atender uma atividade que a gente tem para fazer no nosso dia a dia. Tá? Isso requer constante avaliação e possivelmente refatoração. É importante quando a gente vai tentar adotar vertical slice ou pensar em vertical slice também, que você o tempo todo tem que estar olhando para não acontecer aquilo que eu comentei lá atrás. Às vezes o seu handler, que é onde ele orquestra, onde ele media todo o fluxo do seu negócio, inevitavelmente de vez em quando vai aparecer alguma regra de negócio escrita lá. Então a gente tem que estar em alerta constante para ver se esse cara não vai extrapolar além do que ele deve fazer, se ele não vai adquirir responsabilidades além de mediação de fluxo. E trago o alerta reforçado ainda para domínios ricos. Se você está trabalhando com domínios ricos, essa avaliação e refatoração ela é mais constante ainda para garantir que o seu handle não fique muito inchado e o seu domínio fique pobre, fique anêmico. Então lembre sempre de jogar as regras de negócio, as decisões de negócio para dentro do seu domínio e não no handler. Então, invariavelmente isso vai acontecer, mas é importante a gente estar atento para trazer isso para dentro do nosso domínio e fazer essa refatoração quando ela for necessária. E consolidando isso tudo, a principal reflexão de hoje de utilizar, de falar de acoplamento, de falar de coesão, de falar de vertical slices, é pensar em software como fluxo de negócio. Se ao final desse papo você vai pensar em software como fluxo de negócio, eu vou ficar muito satisfeito porque eu consegui plantar uma sementinha na cabeça de todo mundo que está vendo esse papo, que às vezes faz sentido eu pensar em software mais como fluxo de negócio, além de questões técnicas isoladas, tá? E pensar em fluxo de negócio vai além dos vertical slices, tá? Geralmente você tem um fluxo de negócio acima dos vertical slices ainda, que é responsável por um todo maior, tá? Mas isso é um próximo papo. Então, pensar em software como fluxos de negócio. Muito obrigado, pessoal.